Doutor Valério, tudo bem? Sidney, boa noite, como vai? Camoto, boa noite. Pessoal da retransmissão, vocês também podem dar corações. Está entrando no ar mais um Papo Imobiliário, um programa com muito conhecimento, dicas e novos conceitos. Obrigado, Sidney, por compartilhar. Vamos lá. Tudo bem, Patrícia, corretora do Sul, Itapema, Bombinhas. Professor Tarcísio, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, que honra tê-lo aqui. Sigam esse homem. Angélica, corretora carioca, é isso? Tudo bem? Pessoal da retransmissão, é isso mesmo. Tudo bem, Angélica? Pessoal da retransmissão, vocês também podem dar corações. Obrigado, Sidney, por compartilhar no Twitter. Vocês também podem dar corações. Essa live está ao vivo, mas ficará por 24 horas na Retrolive. Tudo bem, professor Tarcísio? Sigam esse homem aí. Ele também fará lives. Obrigado, Patrícia, por convidar seus seguidores. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos estudar acerca de locações. Tudo bem, Dinho? A popularmente chamada anteriormente como locação comercial. Obrigado, Angélica, por convidar. Itali, boa noite. A popularmente chamada de locação comercial. Hoje a nomenclatura da norma culta é locação não residencial. Ou seja, a velha locação comercial e suas peculiaridades totalmente diferentes da locação residencial ou da locação por temporada. Semana passada falamos de locação por temporada e hoje vamos abordar alguns resumos relevantes e na prática sobre locação comercial. Muito se discute, muitos paradigmas são falados, mas hoje vamos estudar os remédios jurídicos acerca da locação comercial, bem como o que é aplicado no dia a dia, que esse é nosso intuito no TV Papo Imobiliário. Aqui é um programa na contramão da formalidade e um resumo de tudo que nós aplicamos no dia a dia. Tudo bem? Porque uma coisa é a teoria na sala de aula, outra coisa é essa teoria sendo aplicada no dia a dia. Isso é que temos que aprender, concorda? Muito se fala na síndrome do achismo. Eu acho não. Temos que ser assertivos. Somos um profissional liberal de suma importância para a sociedade. Trabalhamos, mexemos com sonho e com muita grana de dinheiro, muita grana alheia. Então é preciso muita prudência, muito rigor, como diz o nosso artigo 723 do Código Civil. Ah, legal. Obrigado, Angélica. Pessoal, quem não me segue, clica nesse bonequinho aqui do iOS para passar a seguir. Se for do Android, do iOS, da esquerda para a direita. Que daí você será notificado toda vez que o Papo Imobiliário entrar no ar, nas segundas, quartas e sexta-feiras. Tudo bem? Aqui falamos de todos os assuntos de negócios imobiliários. Damos dicas, conhecimentos e novos conceitos para mudar a mentalidade dos profissionais do mercado imobiliário. Esse profissional em franca expansão, esse profissional que agrega muitas outras profissões, então merece muita atenção, muito conhecimento. E vamos quebrar aquela velha imagem a nível nacional que o corretor é 171. Como vamos quebrar essa imagem? Como vamos derrubar essa imagem? Só tem uma fórmula, pessoal. É estudando. É o conhecimento. Conhecimento não é um fardo pesado, não. Toda e mais um pouco. Essa pergunta, eu vou te falar o remédio jurídico que vai responder tudo isso. É o artigo 723 do Código Civil, onde fala-se, vou resumir, onde fala-se que nós, corretores de imóveis, temos responsabilidade ilimitada. Ou seja, se ele der um laudo avaliatório que não condiz com a realidade,
ele pode ser impugnado e o profissional pode responder civil e criminalmente por tal comportamento, por tal erro. Tá? Em todos os segmentos imobiliários, tá? Em todos. Então, o profissional corretor de imóveis, seja de nível técnico, seja de nível superior, ele tem que saber isso. Ele tem que saber isso. Ora, vai chegar um determinado tempo que o corretor A ou B vai se identificar com algum nicho de mercado. Normal. Eu gosto de locação, eu gosto de venda, eu gosto de condomínio, eu gosto de avaliação, eu gosto de administração. Tudo bem. Mas você há de convir que você, a partir do momento que escolheu ser corretor de imóveis, você vestiu a camisa do corretor de imóveis, de um profissional liberal com mais de 50 anos de regulamentação profissional, uma profissão rica em conhecimento, uma profissão rica em grana, ele precisa ter noção de todos os negócios imobiliários. Ele precisa ter noção de todos os negócios imobiliários. Por mais que ele não goste de locação, por mais que ele não goste de condomínio, exemplo, ele precisa ter noção até para angariar uma parceria, para ele atender aquele cliente dele. E moral da história, dinheiro não merece desaforo. Ou você não quer fazer parceria para dividir uma locação? Existe locação de 500, existe locação de 5 mil reais ou muito mais. Então, a partir do momento que você faz uma parceria com outro corretor para atender o teu cliente, você vai receber metade daquela quantia pela indicação. Mas melhor do que isso, você vai atender o seu cliente. Então, te preocupa com o teu cliente, em atender os anseios do teu cliente, em sanar o problema do teu cliente, por mais que você não goste de locação. Porém, contudo e todavia, olá, corretor carioca paraense, Nikit. Porém, contudo e todavia, é necessário você ter noção. Eu vou cansar de bater nessa tecla. O corretor, ele tem que ser um profissional global. Repito, a maioria, 80% a nível nacional, posso dizer com propriedade, que adoram a compra e venda. Adoram a venda de imóveis. Ótimo, eu também gosto. A rigor é o que me remunera mais. Se for usados, tudo bom, Roberto? Se for imóveis usados, a tabela a nível nacional, obrigado, a tabela a nível nacional são 6% em cima do valor do imóvel que tu vende. Imóveis usados, a tabela do sindicato. Se for construtoras, é a média de 2,5%, 3%, 4%, enfim, é grana. Se ganha mais na compra e venda. Mas você tem que desperdiçar os outros segmentos. Ora, você é corretor só de venda? Você é corretor só de locação? Não, você é o corretor de imóveis. Você vestiu a camisa, teu vizinho, a sociedade te conhece como corretor de imóveis. Você se vende, se posiciona no seu marketing digital, quase com certeza, como corretor de imóveis, é a sua profissão. Aí chega um cliente para você e você não... Desculpa, eu não atendo compra e venda, locação, porque eu não gosto de locação. Eu não gosto. É um direito que te assiste falar isso. Mas é muito triste, né? Você vê o dinheiro embora, você não tem noção, você não tem parcerias para ligar. Ó, cliente, eu não mexo com isso, mas eu vou te atender. Eu tenho um parceiro e vou ligar para ele e vou participar desse teu problema com ele. Tudo bem? Isso que deve ser uma conduta de um corretor. Eu não quero te obrigar a que você goste. Além de ser polivalente, Sidney, dinheiro não merece desaforo, nem tão pouco. É muito triste um corretor falar isso para o próprio cliente dele. Isso vai repercutir negativamente na imagem daquele profissional corretor. Claro, o cliente não vai dizer na tua cara. O cliente não vai. Agora, o cliente encontra um corretor de imóveis que seja global, que saiba mexer com tudo, que tenha noção para responder àquele cliente, a necessidade daquele cliente na hora. Ele responde e, por mais que não mexa, vai procurar, vai indicar uma parceria, vai estar junto com aquele cliente que é dele. O cliente chegou a ele, independe da imobiliária A ou B. Você olhou no olho do cliente, o cliente é seu. A empatia, a simpatia foi com você. Ele gostou do seu atendimento.
Então atende esse cliente com maestria, fideliza esse cliente, humaniza esse cliente, agarra esse cliente, porque esse cliente vai ser teu amigo o resto da vida. Não existe um médico da família, por que não o corretor da família? Por mais que esse cliente no futuro vá comprar com outro corretor, eu tenho quase certeza que ele vai ligar para ti. Ô fulano, o que é que você acha? Aí você vai se tornar um consultor. Mas olha a grandiosidade, né? Cara para bater, perfeito. Mas olha a grandiosidade da atenção que tu deu àquele teu cliente, por mais que tu não ganhaste dinheiro dele. Olha o serviço de consultor. Porque mostrar imóvel, pessoal, qualquer um mostra. Concorda? Mostrar imóvel. Um decorado, ele se vende sozinho. Um decorado é lindo e maravilhoso. A família entra naquele decorado. O pai, a mãe entra no decorado e se encanta. É metade do caminho andado para a compra daquele imóvel, para a conversão da venda daquele imóvel. Agora, a partir dali é que começa a brincadeira. Pois é, perfeito, Patrícia, perfeito. Aí você vai ficar com cara de paisagem ou vai falar ao teu cliente, não, eu não sei. Não é normal não saber. É normal não saber. Você não é obrigado a saber de tudo. Agora, não ter noção é inadmissível. É inadmissível. Por mais que o teor de um TTI, um curso técnico, seja fraco, hoje não existe mais desculpa para quem quer aprender. A internet está aqui. Ferramentas como esse Periscope existem diversas. Então, você corretor de imóveis, você não aprende porque você não quer. Destina 1 hora do teu dia para investir em ti, para investir em você, na sua carreira. Corretor de imóvel, pessoal, não é aquele que vende 30 em um mês, não significa dizer que ele é o melhor, não. Corretor de imóveis, ao meu ver, é o que faz mais negócios. Tudo bem, concordo com você, de repente está mais difícil vender hoje. Mas será que está mais difícil alugar? Será que está mais difícil avaliar? Será que está mais difícil fazer administração? Será que está mais difícil fazer documentação imobiliária? Será que está mais difícil fazer consultoria? Não! Eu estou na cidade de Recife. 1,5 milhão de habitantes. Pessoal, não é brinquedo não. A cidade está um canteiro de obra de construtoras. Eu elenco aqui rapidinho umas 20 grandes construtoras que estão construindo. Aí eu te pergunto, se é bem com a minha casa, minha vida, será que essas construtoras, raciocina comigo sem ser profissional da corretagem, será que essas construtoras, antes de subir um arranha-céu desse, ela não faz um estudo de viabilidade do cliente em potencial? Será que não faz? Claro que faz. Não pode vender no mês, mas no lapso temporal rápido, vende-se. Aí é muito conflitante. Cadê a crise? O povo está comprando imóvel. As construtoras estão construindo. Será que as construtoras estão construindo a nível nacional? Vou falar para o Recife que eu estou aqui há um tempinho. Mas a nível nacional não para a construção civil. Foi posto para fora alguns servidores, mas não para, essa é a realidade. Eu não quero saber de crise política, eu não quero participar de crise nenhuma. Eu sou corretor de imóveis. Eu tenho que ficar feliz quando eu vejo um arranha-céu daquele subindo. Sabe por quê? Meus olhos brilham como o tio Patinha. Sabe por quê? Porque cada unidade daquela é exclusivo meu, é exclusivo nosso do corretor de imóveis. É ato exclusivo nosso. Só o corretor pode vender. Advogado não pode vender. Administrador de empresa não pode administrar imóvel. Contador, como se pensa, não pode administrar imóvel. É ato exclusivo nosso. Não sou eu que estou dizendo, não. É a lei. É a lei. A lei do corretor, 6.530 do ano de 78. Então o corretor tem que saber que ele tem vários nichos de mercado na mão. Vários nichos de mercado. Você falou agora em avaliação de imóvel. A corretagem de imóvel estava brigando na justiça com os avaliadores de imóvel. E ganhamos, em última instância,
a parcela, a incumbência de também avaliar. O engenheiro, ele queria essa fatia de mercado só para ele. Claro, ele ficou com uma vírgula maior, que ele dá um parecer, eles pedem um laudo. Nós damos um parecer técnico de valor de mercado. Mas moral da história, ganhamos essa fatia. Ganhamos. Porque raciocina comigo, uma partilha de bem. O casal se separou. Ele quer partilhar aquele imóvel. Quem é o profissional mais habilitado para dizer ao magistrado, para dizer ao juiz, quanto vale aquele imóvel? Qual o preço de mercado? Quem é o profissional habilitado? O corretor de imóveis. Sem dúvida alguma. Eu não quero tirar o mérito do engenheiro. O engenheiro tem um laudo pericial bem rigoroso da estrutura, do azulejo, tudo. Mas o valor de mercado é nosso. Estamos vendo isso todos os dias. Então isso é nosso. Então, cadê esse início? Existe hoje no Brasil, pessoal, 300 mil corretores de imóveis. Se você chutar quantos avaliadores de imóvel existe no Brasil, você erra. 16 mil. Brasil, que tem um cadastro, o CNAE, é o Cadastro Nacional de Avaliador de Imóvel. 16 mil. Em face de 300, é pouco demais, né? É pouco demais. Como é que esse corretor pode reclamar que não está ganhando dinheiro? Sabe por que ele reclama? Porque ele só mexe com venda. Ele não se prepara para mexer com outras coisas. Pois é, perfeito, Sidney. Nós estamos deixando outras profissões entrarem no nosso nicho por falta de conhecimento. Falou tudo. Falta de conhecimento. Vou falar mais. Aqui não temos papa na língua por preguiça. Preguiça. Sabe para quem ele joga essa atribuição? O corretor preguiçoso que não quer estudar, ele joga para o advogado. O advogado tem as responsabilidades dele. Mas o corretor, ultimamente, está jogando toda essa responsabilidade pro advogado. Não pode. Tem que aprender. Corretagem de imóvel, repito, não é mostrar imóvel, não. É muito sério. E o cerco está fechando para os amadores. Mas está mesmo. Não tenha dúvida. Tudo bem? Ufa! Corações na tela. Pessoal da retransmissão, vocês também podem enviar corações, batendo em qualquer lugar da tela. E essa retransmissão ficará por 24 horas. Tudo bem? Claro que fica fiel. Perfeito, claro. Marcinha, tudo bem? Kalin, boa noite. Claro que fica. Perfeito, fica. Além de você mostrar seu notório saber, Sidney, você vai ganhar na humanização, na simpatia. Você vai responder perguntas que nem a rigor os advogados sabem responder. Porque eles não estão vivendo a corretagem. Eles não estão vivendo o dia a dia da corretagem. Isso é muito importante. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito bem-vinda, corretora do Noroeste Paulista, lá de São José do Rio Preto, terra amada. Tudo bem? Entendido? Podemos entrar efetivamente em nosso tema. Vamos estudar um cadinho sobre locação não residencial, que essa é a norma culta agora. E vamos... Pois é. Com esses últimos eventos políticos, eu cheguei à conclusão, sabe quem vai mudar e alavancar esse país? Somos nós, com veias empreendedoras para trazer grana para esse país. Inovar, não é ficar parado falando da crise, não. Afinal, crise para uns, grandiosas oportunidades para outros. Grandiosas. Tá bom? Então, vamos estudar, vamos separar uma horinha do nosso tempo, hein, professor Tarcísio? Sigam esse homem, ele vai passar live, vai fazer live também no TV Papo Imobiliário. Ele é fera em financiamento, especialista. Tudo bem? Então, vamos entrar no nosso tema, vamos estudar. Esquece o Lula, esquece a Dilma. Vamos só acompanhar para saber onde é que a gente vai investir. Para a gente ficar antenado no nosso quadro da crise política, tá bom? Mas que não afete, sangue no olho, isso aí. Então,
Vamos lá. A lei de locação, a lei especial de locação, alguém chuta aí de cor, temos que ter na ponta da língua. A lei de locação, a lei especial que está elencada dentro do nosso glorioso Código Civil, que o nosso Código Civil, inicialmente, ele é de 1916. Está em vigor. Nosso Código Civil brasileiro, efetivamente, com substância, digamos assim, é de 1916. No ano de 2002, foi revogado quase a totalidade o Código Civil de 2002. 2002, tá? Que está em vigor hoje. Lei 10.406 de 2002. É um novo Código Civil. Que 2002 para cá já tem um bom tempo, né? Então, dentro do nosso Código Civil, também foi confeccionada uma lei especial apenas para o inquilinato. Apenas para as locações. 10.406 de 2002. Perfeito. Isso é o nosso Código Civil. Bruno, seja bem-vindo. Esse é o nosso Código Civil em vigor, tá? Mas também antes dele existe o de 1916, que também está em vigor, tá? Mas em pouco uso, tá? Esse contempla muito do nosso ordenamento privado, tá? Ordenamento privado, as relações entre pessoas, entre particulares. Então, dentro desse nosso Código Civil, existe a Lei Especial de Locação, de número 8.245 do ano de 91. Foi criada uma lei especial apenas para dirimir eventuais problemas, que bom, obrigado, professor Tarcísio, eventuais problemas acerca das locações, onde hoje temos as locações residenciais, as locações por temporada, as locações não residenciais, a antiga locação comercial, tá? Hoje a nomenclatura culta é locação não residencial, tá bom? E trata de imóveis urbanos. Aí, ela foi também, essa lei de locação, ela foi revogada, depois de 2002, ela foi revogada em 2009, mas essa revogação foi parcial, pela Lei 12.112 de 2009. Sacou? Temos a Lei Especial de Locação, 8.245 do ano 91. Em 2009, essa lei de locação, ela é revogada. Muitos se falaram, é a nova lei de locação. Não deixa de ser uma nova lei de locação. Mas ela foi revogada parcialmente, entre 9 ou 14 artigos, se eu não me engano, entre 9 e 14 artigos. Uns foram baixados, outros revogados parcialmente, outros criados, né? Mas é importante salientar que foi revogada parcialmente. Lei 12.112 de 99. O que essa revogação traz? Essa revogação traz novos conceitos, traz novas doutrinas, derruba aquelas coisas, aqueles erros materiais, derruba aquelas que não tem nada a ver, tá? O legislador, ele dá uma mexida, uma melhorada, tá? Então foi isso que ocorreu com a nossa lei de locação no ano 2009. Com o advento da Lei 12.112. Tudo bem? Então, através dessa revogação, nos trouxe alguns novos adventos da legislação em tela, que é essa que vamos falar agora. Algumas mudanças, algumas melhorias nas locações comerciais, que vamos tratar aqui, como a norma culta pede, das locações não comerciais. Pessoal, for fazer a partir de amanhã contrato de locação comercial, por favor, comecem pelo título exato. O título é locação não residencial. Vamos fazer o contrato de forma correta. Nossa legislação brasileira é tão morosa que se não fizermos, já fazemos o trem certo. E demora, imagina se fizermos errado. Não adianta irmos contra a nossa lei, não adianta. Temos que dançar conforme a música. Infelizmente, estamos no Brasil. Tudo bem? Seguindo. Então, das locações não residenciais, ou seja, comercial,
A nossa legislação fala que imóveis desta natureza, o locatário... Quem é o locatário, pessoal? Existem duas nomenclaturas do locatário. Muita gente não sabe quem é o locatário. O locatário é o inquilino, o locatário é o cliente, o locatário é o consumidor. Então, o locatário, essa nova nomenclatura, ele se divide, ele também se iguala ao inquilino. Em algumas regiões do país chama-se inquilino, em outras regiões do país chama-se cliente, e muitas pessoas não sabem que ele também é um consumidor. Existe uma relação consumerista com o locador, que é o proprietário. Vamos falar as relações depois, relações do CDC, Código de Defesa do Consumidor, nos negócios imobiliários. Isso é muito sério, é muito importante. Vamos falar semana que vem. Então, os negócios dessa natureza, o locatário, o inquilino, o cliente, o consumidor, ele tem a legitimidade, ele tem o direito à renovação contratual. Ele tem, o locatário tem direito jurídico sobre a renovação contratual por prazo igual ao celebrado no contrato. Óbvio, claro que ele cumpra alguns requisitos que a lei pede. E quais são esses requisitos? Será que são cumulativos ou não? Será que é 1 ou 2? Será que se eu cumprir 3, são 4, serve? É isso que vamos ver agora. Então, o locatário, já sabemos que o locatário tem direito à renovação do contrato pelo mesmo prazo. Contudo, todavia, porém, que ele cumpra cumulativamente. O que vem ser cumulativamente? Todos os requisitos legais para ele bater na porta da justiça. Justiça, eu quero a renovação do meu contrato. Por N motivos. Mas eu estou aqui linkado, eu estou aqui respondendo a todos os requisitos legais na minha petição inicial para meu processo não ser arquivado por erro. Tudo bem? Quais são esses requisitos legais? Quais são? Outro paradigma. Pessoal, na locação não residencial, não existe prazo pré-definido, como muitas das pessoas falam. Ah, contrato residencial, não comercial, é só 1 ano. Diferentemente da locação residencial, que é sugerido por texto de lei, 30 meses, residencial, a legislação te sugere, ela não te obriga, ela te sugere para te fortalecer em eventual litígio. A residencial. A comercial, ela não delimita prazo. Ela te dá sim um prazo, como requisito para você ter parâmetro legal para você entrar com sua ação renovatória, que vamos falar a seguir. Não, a residencial não é obrigatória, ela te sugere. E é uma sugestão óbvia, ela te responde em texto de lei. Artigo 46. Ela te sugere e responde. É melhor você fazer em 30 meses. Para você se proteger. Mas nada te impede de fazer menos ou mais. Mas aí eu repito, já sabemos como é a nossa legislação brasileira, pessoal. É muito deficitária. Então imagina se fizermos uma coisa diferente do que é mandado, do que é sugerido por nossos legisladores, por nosso texto de lei. Vamos entrar em sérios problemas. Vamos demorar. Edila, corretora no DF.
vamos entrar em sérios problemas de morosidade. Da outra parte ganhar tempo em processo por erro besta, porque você não quis fazer o trem certo. Entendeu? Então, já sabemos que esse locatário comercial, ele tem direito à renovação do contrato pelo mesmo prazo. Contanto, todavia, e porém, ele tem que cumprir cumulativamente, ou seja, todos os requisitos que a lei manda. Quais são esses requisitos? Artigo 51, 3 incisos de cunho obrigatório. Pessoal, essa locação comercial, a não residencial, ela só tem 7 artigos de lei falando sobre ela, a partir do artigo 51 até o 57. São 7 artigos tratando-se apenas da locação não residencial. Então, começamos pelo Emanuel Mourão, seja bem-vindo, corretor cearense. Então, falamos do primeiro artigo, artigo 51. Então, existe dentro deste artigo 3 incisos de cunho obrigatório para você ter direito legal de bater na porta do judiciário e falar: judiciário, magistrado, vossa excelência, senhor juiz, estou aqui com as provas legais de texto de lei que eu posso pleitear a renovação do meu contrato. Por quê? Porque aquele locador proprietário de má fé venceu o contrato, ele quer me tirar. Só que eu investi milhões de reais naquele imóvel, naquela loja. Pensamos no McDonald's, pensamos numa franquia. Investimos milhões de reais naquela franquia, construímos aquela franquia, fizemos um contrato por tempo determinado. Fim do contrato, aquele proprietário de má fé, ele quer me tirar do imóvel. Então, eu tenho a prerrogativa legal de me proteger e ganhar na justiça mais prazo, igual que eu contratei. Ou seja, eu vou ficar mais tranquilo. Acontece muito, pessoal. Acontece muito. Quer saber quem é o homem ou a mulher joga dinheiro ou poder, que ele se revela facilmente. Obviamente, a pessoa de mau caráter, ela se revela fácil. É só dar poder ou grana. Então, amigos, negócio à parte. Palavras o vento leva. No início tudo é mil maravilha. No início de qualquer negociação. Dá as costas, que venha o primeiro problema e você não esteja amarrado no papel para ver o que acontece. Frustrações, brigas. É verdade? É verdade. Aqui vamos falar a prática do dia a dia. Não vamos entrar no mundo encantado do Bob, não. Uma coisa é a parte técnica, outra coisa é a parte prática do negócio. Então, aqui que aprendemos a parte técnica, mas vamos aprender a ser esperto, aprender a nos defender e aprender a defender o nosso cliente. Para aí a gente ser um profissional que erre, um profissional diferenciado. Tá? Porque fazer a mesma coisa, pessoal, todo mundo faz. Papai Google tá aí para entrar para dar resposta de tudo. Agora, receita, o gostinho daquele bolo, só a gente vai saber. Sabe por quê? Porque nós estudamos. Nós estamos girando com o mundo. Nós não estamos na síndrome do achismo. Não. Achismo não. Resultado, meu filho, aqui, ó. Prova. Artigo de lei. Prova, interpreta. Tá? Leia o artigo, todo mundo pode ler. Interpretar, são poucos. Então, seguindo, quais são esses 3 incisos de cunho obrigatório que me dá direito, obrigado, Emanuel, que me dá direito a ingressar com ação renovatória daquele contrato não residencial, ou seja, comercial. O primeiro requisito, o primeiro inciso legal que está elencado no artigo 51 é: o contrato tem que ser por escrito. Contrato tem que ser por escrito
e com prazo determinado. O que é prazo determinado? É o contrário de prazo indeterminado. O nome fala por si só. Prazo determinado. 1 ano, 2 anos, olha lá, Bruno. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos. Isso é um prazo determinado. Também chamado na norma culta como contratos nominados. Mas isso é outra esfera. Então, o primeiro requisito é ter contrato escrito, não verbal, escrito, subscrito, escrito e assinado, e por prazo determinado. Entendeu? Primeiro requisito. O segundo requisito, inciso 2, é que tenha o prazo de 5 anos, no mínimo. Marconi, seja bem-vindo. Marco Lima, seja bem-vindo. O segundo requisito é ter prazo de 5 anos no mínimo ou a soma desses contratos. Ora, que venha a ser isso. Exemplo, caso concreto. Você fechou um contrato com aquela McDonald's da vida, aquele Subway. Você fechou um contrato de 3 anos com ele. Depois você fechou outro contrato de 2 anos. Somou 5. Pode somar 5. Contanto que seja ininterruptos. Pode ser 5 contratos de 1 ano. Contanto que ele não seja quebrado no meio. Que ele seja ininterrupto e some 5 anos. Deu para entender? Que tenha 5 anos no mínimo. Ou a soma deles. De forma ininterrupta. Reta, linear, direta. Que não tenha quebrado no meio. Alugou 1 ano, ficou parado 1 ano, depois veio no 3º ano. Não. Quebra o requisito. Contínuo. Perfeito. Vamos cercar todas as palavras para esse. Então, é o segundo requisito pelo qual você pode pleitear na justiça sua ação renovatória. Vamos fixar de uma forma bem... Vamos resumir para ficar na mente. E se não conseguir ficar na mente, que a gente grave o artigo para a gente ir lá. Mas o bom é que fique em mente, pelo menos o resumo, tá? Então temos 3 requisitos pelo qual, no artigo 51 da Lei de Locação, temos 3 incisos, 3 requisitos obrigatórios para você entrar com a ação renovatória. Para te garantir mais prazo naquela tua locação, uma vez que tu não queres sair. Ok? Então, sabemos que o primeiro é ter contrato escrito e por prazo determinado. O segundo é o prazo mínimo de 5 anos ou a soma deles. Tudo bem, Daniel? Não mente. Se não souber, não tem problema. Mas se não souber na frente, o ideal aqui, o sonho de consumo é termos na ponta da língua a resposta ao cliente. Quando a gente encontrar na rua, em algum bate-papo. Mas se não tivermos, vamos pedir com licença, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tem a Edila também, está em Brasília aí, nossa corretora e amiga Edila. Então, o ideal é que sabemos na ponta da língua. Se não soubermos, vamos pedir com licença, mas a gente vai lembrar do artigo 51, a gente chegar em casa, a gente vai pegar o Código Civil, então a gente vai no Papai Google e vai saber a resposta e vai responder àquele cliente. Mas o ideal era bom ter na ponta da língua. Mas tudo bem. Esse papo mobiliário é ad eterno, até que Deus me dê vida. Vamos estar aprendendo junto que o exercício é o remédio da memorização, tá bom? E aperfeiçoamento. Então, primeiro requisito, contrato escrito e por tempo determinado. Segundo, que tenha o prazo mínimo de 5 anos ou a soma ininterrupta deles. Lembrando, pode ser 5 contratos de 1 ano, pode ser 2 contratos de 2 anos e um de 1 ano, somou 5 anos, forma ininterrupta, já é requisito legal. Você já preencheu o segundo requisito legal. O terceiro requisito, e importante tanto quanto, é que muita gente peca nesse, pessoal. Até advogados também, quando vão entrar com a ação.
que esteja explorando o mesmo segmento. Que esteja explorando o mesmo segmento por 3 anos no mínimo. Pessoal, você alugou para o Subway, alugou para o McDonald's por 3 anos. No 4º ano, você renovou aquele locatário, fez uma padaria. É requisito. Alugou por 2 anos. No 3º ano, ele fez uma padaria. Quebrou o requisito. Quebrou. Não entendo, querida. Não é aqui só português. E muito mal. Tá? Então, que esteja explorando o mesmo segmento, padaria por 3 anos, imobiliária por 3 anos, Subway por 3 anos. Entendeu? É isso. Recapitulando, contrato escrito por prazo determinado, 5 anos ininterruptos, mínimo, e 3 anos explorando o mesmo segmento. Esses 3 requisitos você tem que ter na bucha. 3 requisitos, obrigatórios. Vai chegar mais agora. Vai chegar mais. 3 requisitos. Esteja explorando o mesmo segmento por 3 anos no mínimo. Pessoal, corações na tela, por favor. Quem não me segue, clica nesse bonequinho. O artigo, Daniel, artigo 51 da Lei 8.245 do ano de 91. A Lei Especial de Locação. Existe o capítulo de locação não residencial. Iniciando-se pelo artigo 51 até o 57. Eu fiz um resumo desses 7 aqui. Tá? Então, seguindo, lembrando que a justiça não socorre quem dorme. Não esqueça disso. A justiça não vai bater na tua porta para te lembrar que tu tens que entrar na justiça e ir atrás dos teus direitos. Marcelo Barretos, seja bem-vindo. A justiça brasileira não socorre quem dorme. Ela não vai te mandar um e-mail, ela não vai te mandar um telegrama, ela não vai te ligar para te lembrar teus direitos. Você tem que lembrar. E para lembrar você tem que conhecer. Ou então teu patrono também tem que conhecer. Tem muito amigo advogado que não conhece essas peculiaridades. É humanamente impossível o advogado saber tudo se ele não se especializar em determinado nicho. É muito difícil. Existe. Salvo exceções. Mas é muito amplo o direito. É muito amplo. E quando se aprende, existem os gatilhos, as brechas jurídicas, os pulos do gato, que só você vivenciando aquela prática do dia a dia, eu penso que você vai ter mais chances de angariar um sucesso. Mas tudo bem. Seguindo aqui. A justiça não socorre quem dorme. Esse direito do locatário, ele tem um prazo. Ele decai, como muitos outros segmentos do direito, como a decadência, a prescrição, tudo se tem um prazo. E aí mais um grande erro dos advogados, de quem ingressa com essa ação renovatória. É o prazo. Pecam demais nesse prazo. Pecam demais. Você preencheu os requisitos para entrar na justiça. Agora você tem que ter um prazo, tem que respeitar um prazo, no mínimo e no máximo, após o término do contrato. Qual é esse prazo? 1 ano no máximo e 6 meses no mínimo. A partir de quando? A partir do término do contrato. Ou seja, o contrato venceu hoje. Você tem 6 meses no mínimo antes ou 1 ano no máximo. Esse lapso temporal você tem que estar atento para você bater na porta da justiça. Porque se você errar esse prazo e a outra parte, a parte adversa, ela vai cair nessa ferida para impugnar o teu pedido. E o juiz vai acatar. Entendeu? Então, são detalhes que fazem a diferença. Você tem que estar atento. O seu patrono, o seu advogado também. Tudo bem? Então, lembre-se,
lembre-se do prazo. Se por acaso for entrar, se o advogado fizer a peça, né, a ação, redigir a petição inicial, você lembra ele que você assistiu uma aula que está falando sobre isso, ou lê o artigo e lembra ele, tá? Só para confirmar. Quem está brigando na justiça é você, não é advogado. O advogado está te ajudando, intermediando o teu pedido, tá? Então quem vai perder é você na íntegra. O advogado não vai perder, tá bom? Seguindo, ação renovatória. Ação renovatória. Quem é o autor dessa ação renovatória? Sempre será o locatário. Sempre será o locatário. Quem é o locatário? O locatário é o inquilino, o locatário é o cliente, o locatário é o consumidor. Vamos sempre repetir isso para não esquecermos, tá? O autor dessa ação renovatória sempre será o locatário, que terá que cumprir os requisitos, inicialmente, antes disso, os requisitos legais de uma petição inicial. Que como o antigo CPC, após 43 anos, né, o nosso CPC, o Código de Processo Civil, foi revogado após 43 anos. Então, o artigo 282 do CPC antigo dá todos os requisitos para você ingressar com ação inicial. Mas o novo CPC agora é o artigo 319 e 320. Ele acrescentou, ele revogou mais requisitos para você entrar com a ação inicial. Um deles é o endereço eletrônico. Um deles você tem que pôr o endereço eletrônico, tá? Mas só a título de curiosidade e conhecimento. Então, para você entrar com a ação, você tem que preencher o requisito 282 do antigo CPC e o 319 e 320. São artigos do CPC, Código de Processo Civil, que vai dizer ali a forma, os requisitos iniciais da petição. Tá? Mas os incisos que eu falei de cunho obrigatório, né, da ação renovatória. Isso está no 51. Tá? Esses requisitos da petição inicial, mais os requisitos do artigo 51, óbvio. Mas também prova de quitação de impostos. Pessoal, para você bater na porta da justiça por uma ação dessa, você tem que estar em dia com seus impostos. O que é estar em dia? Primeiro, com teu aluguel. Segundo, PTU. Seguro, se tiver. Como é que você vai bater na porta da justiça para pleitear uma renovação se você está todo sujo com suas obrigações rotineiras? E se esse contrato tiver um fiador, esse fiador também tem que estar com a idoneidade financeira dele em dia. Igualmente como foi no início do contrato primogênito. Entendeu? Tem que falar isso, mas isso é óbvio. Óbvio, isso é para você tentar, não significa dizer que você vai ganhar, o juiz vai te pleitear essa renovação por mais 5 anos. Mas tem tudo para sim, porque você preencheu todos os requisitos legais, todos os prazos legais, você está em dia com suas obrigações, seus impostos, seu fiador, caso esse contrato tenha fiador, está idêntico com a idoneidade dele financeira, idêntico como foi no início do primeiro contrato, então perfeitamente está com você. Agora, a contestação do réu, quem é o réu nesse caso? É o locador, é o proprietário do imóvel, ele é o réu nesta ação. Qual será a contestação, a grande contestação dele? Quem adivinha qual será a grande contestação dele? Claro que vão ser seus erros. Se você errar alguma coisa desses requisitos, ele vai estar atento. Não tem outra contestação a não ser essa. Essa será a principal contestação para ele tentar vencer de você aquela briga judicial. Então você não vai dar mole de esquecer um prazo desse, ou então não cumprir um desses artigos.
O não cumprimento de qualquer dos requisitos acima vai acarretar na extinção do processo. E caso você ganhe, caso o locatário, né, você ganhe a renovação, não ganhe, pois é, tem que ficar esperto demais. Caso você não ganhe a renovação, ele será, o locatário, caso ele não ganhe, ele será despejado em 30 dias. Olha aí uma renovação da Lei 12.112 do ano 2009. A revogação parcial da Lei de Locação veio esse advento agora para ser mais célere nossa justiça. Olha esse exemplo. Caso ele perca, ele terá 30 dias de forma voluntária para desocupar o imóvel. O locatário, fim do prazo, ele terá mais 30 dias para desocupação voluntária. O que é a desocupação voluntária? Ele sair sem precisar da força policial nem da força judiciária. Ele será notificado, obviamente, pelo locatário, né? Pelo locador, desculpa. E ele terá 30 dias para sair de forma voluntária. Antigamente, antes da revogação da Lei 2009, a Lei 12.112, sabe quanto era esse prazo, pessoal? 6 meses. 6 meses para ele dizer. Se ele perdesse, ele tinha 6 meses a partir do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando a ação não cabe mais recurso. Então, olha a demora da justiça. Esse cara, imagina o locador como ficava. Olha o tempo que esse cara passava lá. 6 meses a partir do trânsito em julgado. Quando será esse trânsito em julgado? Quando não se cabe mais recurso. Olha a demora do nosso judiciário. Então, esse advento da revogação parcial da Lei de Locação em 2009, através da Lei 12.112. Pois... Quase eu do campeão. Isso aí. Então, 6 meses a partir do trânsito julgado. E hoje, não mais, é 30 dias. Ou seja, passou 30 dias, já vai para liminar, já vai para execução. Já era. Passou os 30 dias, ele não respeitou, execução direta, liminar. Vide o quê? Onde está isso aí? Está no artigo 74 da Lei 12.112 de 2009. Tá? No artigo 74 você vai ver isso claríssimo. Essa mudança, essa celeridade nesse processo de despejo, caso ele não saia de forma voluntária naqueles 30 dias. Temos que estar preparado para tudo. Temos que estar preparado para não perder tempo. Uma coisa é você perder na justiça, você notificar, você fazer o trem tudo certinho. Mas quem te garante que aquele locatário vai sair? Então você não saiu, você tem que agir rápido. Você tem que sair rápido. Tem que ser muito rápido para não perder tempo no judiciário. Não pode perder tempo, tá? Então deu os 30 dias, não saiu nos 30 dias, liminar de execução. É direto. O juiz vai dar, como manda a lei, a rigor, né? E você consegue despejar por força esse inquilino, esse locatário, esse cliente, esse consumidor. Tudo isso está no artigo 74 da Lei 12.112 de 2009, tá bom? Então, seguindo, outra coisa, pessoal, outra peculiaridade que acontece muito nas locações comerciais, ou seja, a locação não residencial. Saludos da Bolívia, seja muito bem-vindo. Saludo. Luvas, pessoal. Alguém já ouviu falar sobre luvas? Será que é legal? Luvas? Alguém sabe o que é luvas? Luvas é uma quantia, na prática, é uma quantia ilícita
Luvas é crime. Luvas é contravenção penal. Luvas é contravenção penal. O que é luvas? Luvas é um valor a mais que o locatário pede como garantia de renovação ou de preferência, digamos assim. Você está alugando uma loja, acabou o contrato, para eu não te despejar e colocar outro que vai pagar mais no teu lugar, eu te peço, como proprietário, eu te peço 50 mil, 100 mil, qualquer valor. É um valor à parte, um valor errôneo, um valor ilícito que você pede para garantir sua vaga. Como proceder nesse caso? Perfeita pergunta, perfeita pergunta. Aqui eu vou ser o advogado do diabo e o advogado bonzinho. Se você não vai mudar a conjuntura do mundo. Se por acaso, contador daí, seja muito bem-vindo. Se porventura você se vê acuado sobre essa cobrança de luvas e você tem seu imóvel comercial ali e não quer sair, você, infelizmente, tristemente, você paga. Mas se você pagar com cheque, você pagar através de transferência, você tiver alguma prova concreta, você entra com ação, você processa criminalmente ele e você vai receber essa quantia em dobro. Em dobro. Só que você comprou uma briga. A partir do momento que você entrar, você comprou uma briga com aquele proprietário. Isso o lado, digamos assim, o lado fraco, né? Nesse caso, o lado fraco, que se torna acuado. Às vezes ele não quer entrar na justiça, ele paga. Agora vamos ser o advogado do diabo. Se você for o proprietário e você insistir em pegar, olha só, o advogado do diabo agora. Tudo bem, Adair? Boa noite, seja bem-vindo. Se você é o proprietário, você pegue essas luvas, você pega em espécie, em dinheiro, que não tenha rastro, que não tenha provas contundentes sobre você. Estou sendo advogado, eu estou falando para as duas partes aqui. Mas moral da história, agora vamos esquecer as duas partes. Você perguntou como proceder, vamos esquecer. Luvas é contravenção penal, constitui. Onde é que está isso? Está no CP, artigo 43. Artigo 43. Igualmente, luva, o que é luva? É uma quantia a mais para você ter a preferência na locação ou para uma garantia de locação. Acabou o teu contrato, eu vou renovar contigo, contanto que tu me dê uma quantia além do aluguel. Isso chama-se luva no popular, ou luvas. É ilícito, é ilegal. É contravenção penal. Igualmente a isto, nesse mesmo artigo, se elenca também a cobrança antecipada de aluguéis. Já sabemos na live anterior que aluguéis, essa é a forma culta de se expressar, só pode se receber de forma antecipada sendo aluguel por temporada. Sendo aluguel por temporada. Tá? Pode ser. Boa sacada. Vou até estudar mais acerca dos crimes de extorsão. Eu sei que são crimes de menor potencial ofensivo. Que extorsão está dentro da Lei 9.099 de 90. São todos os crimes de pequenos potenciais ofensivos. Ou seja, no Brasil não dá em porra nenhuma. Então tá tudo nessa lei, 9.099 de 90. Extorsão, todos esses pequenos. Tá? Então a extorsão tá aí dentro. Então faz parte também. Mas pode entrar, vai. Então, seguindo, dentro dessa contravenção penal da luva está o recebimento antecipado de aluguéis também. Tá? Ou outra coisa também,
Pedir mais de uma garantia no mesmo contrato também é contravenção penal, é elencado nesse artigo 43. Vamos sair dessa locação comercial, vamos lá, não vamos misturar com as garantias locativas da locação residencial. Na locação residencial, contrato, existem 4 garantias que você, proprietário, pode solicitar. 4 garantias. A primeira garantia é depósito calção, pode ser até 3 vezes o valor do aluguel. O seguro fiança, aquele pelo banco, o fiador e títulos de capitalização. 4 garantias. Você só pode escolher uma. Você só pode solicitar uma ou então nenhuma. Você, proprietário. Pedir os 4 lascou logo, não pode. Você tem que escolher uma. Se você pedir mais de uma no mesmo contrato, constitui também contravenção penal. Está dentro desse artigo 43. Então temos 3 contravenções penais aí dentro das locações. Dentro das locações. É pedir antecipado aluguel. Lincoln Emílio, seja bem-vindo. De São José do Rio Preto, corretor de imóveis também. Boa noite. Então você tem 3 contravenções penais que você está exposto dentro da locação comercial. Tudo bem, Xará? Que você está exposto dentro da locação comercial. É pedir luvas é ilegal, é uma contravenção penal. Pedir aluguéis antecipados, a não ser no contrato por temporada, é a única exceção que pode, contrato por temporada, vimos na semana passada essa aula sobre locação por temporada. E mais de uma garantia locatícia no mesmo contrato de locação residencial. Pessoal, parece balela, mas tem muita gente pedindo depósito, calção e fiador. A lei é omissa. Vou tirar outro paradigma que tem muito. A lei é omissa quando se diz: fiador, você escolheu o fiador? O fiador me traz 2, 3. Existe região que pede 2 imóveis como fiança. A lei é omissa nisso. Pode pedir 5. A lei é omissa. Que acabou aquilo de bem de família. Bem de família é penhorável, sim. É penhorável, sim. Existem situações que bem de família, o único imóvel, é penhorado, sim. Eu vou citar 2 aqui. Para pensão alimentícia e para dívida de condomínio. Então, crime não pode. Agora, de repente, você, cuidado para não confundir aí. O depósito calção, que é uma garantia locatícia, ele pode ser até 3 vezes o valor do aluguel. Pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Tá? Não confunde isso. Então, se ele deu 2 aluguéis como depósito calção, como garantia locatícia, depósito calção, isso aí é garantia locatícia. E você, naquele mesmo ato, você separou, vamos lá, caso concreto agora. Você deu o máximo, 3 aluguéis como uma garantia de depósito calção. Ok, você deu naquele contrato. Então vai existir uma cláusula que aqueles aluguéis refere-se ao depósito calção, ou aqueles aluguéis serão revertidos no final do contrato para pagamento dos últimos 3 meses findos. Também pode. Vamos chegar aí, nesse caso concreto. Perfeito, isso aí também. Então você separou, certa temporada. Você separou, foi um aluguel calção em um mês adiantado. Beleza, então pode, vou chegar nisso aí. Então, você separou a garantia, na cláusula lá, garantia calção. Ou depositou em conta poupança, ou você pactuou na cláusula que será revertido nos 3 meses findos. Que aí, os 3 meses findos, o locatário não vai pagar o aluguel, porque você usou já aquele depósito calção. A lei permite isso. Como é o depósito calção? Tipo de conta e modalidade, por nós falar sobre isso. Isso. A lei fala, Lincoln, que você tem que depositar em conta poupança esse depósito calção. E no final você resgatar e devolver ao locatário corrigido. Salvo cláusula em contrário. A lei também fala isso. Salvo cláusula em contrário. Então, como a poupança não rende nada,
Não precisa ser conjunto. Você que tem que abrir no nome do locatário, do locador. Salvo o caso do inquilino. Não precisa ser conjunto. Como não rende nada, salvo em contrário, se usa muito o seguinte. Você põe a cláusula aqui. Os últimos 3 meses findos, você, locatário, não vai pagar os 3 últimos aluguéis. E eu, proprietário, eu gastei o depósito caução, a garantia. Ok, perfeito. 6 por meia dúzia. Né? Não ia ter que depositar e devolver lá no final, ele pagar até o final do contrato? Os 3 últimos meses ele fica isento. A lei permite isso aí. Tá? Beleza. Agora, separou. Voltando ao caso concreto. Separou o depósito caução, a cláusula ali, seja depositado ou isento dos 3 últimos. Ele se torna de forma lícita esse contrato ter o aluguel. Chama-se vencido ou vencendo. O que é vencido? Vencido, o nome mesmo já fala por si só. Vencido. Você entrou, vamos esquecer a garantia caução. Ali a garantia locatícia. Você entrou pagando o primeiro aluguel. Você entrou, pagou o primeiro aluguel, então você está achando que você pagou adiantado. Não, você pagou vencendo. O que significa dizer isso? Significa dizer isso que o último mês você vai estar livre daquele aluguel, porque você entrou pagando o primeiro aluguel. É lícito. Agora você entrou e vai pagar com 30 dias o primeiro aluguel, você vai pagar o aluguel vencido. Então significa dizer que você vai pagar até o último dia do teu contrato. Entendeu? Isso é lícito. Aluguel vencido e vencendo. Mas isso tem que estar explícito naquela cláusula que é a forma de pagamento. O aluguel é R$1.000, vencendo-se num dia tal, inclusive de forma vencida ou vencenda. Tá? Tem que estar explícito, mas isso é lícito. Agora, vamos para a forma ilícita. Você pagou, separa depósito, caução e garantia. Aí você entra no primeiro mês, você dá 2 aluguéis ou mais, aí é crime. Aí você está pagando de forma adiantada. Entendeu? Aí você está pagando de forma adiantada. Não é fácil. É um quebra-cabeça, mas é fácil. Então tem que interpretar. Então, já sabemos que luva é ilegal. Está tão difícil de alugar uma loja minha. Oh, Renata, faz o seguinte, Renata. No perfil do meu Periscope tem um perfil do Facebook aí. Ou entra no... Temos uma fanpage do Papo Imobiliário Negócio, onde anunciamos para todo o Brasil imóveis de clientes e da gente corretores. Entra lá, procura a gente, manda um convite para a gente tentar te ajudar nessa veiculação do teu imóvel, seja aonde for, tá? Temos parceiro para o Brasil, é Papo Imobiliário Negócio. TV Papo Imobiliário, tá bom? Sejam bem-vindos, quem é normal ou quem é profissional do ramo imobiliário também. Mas aqui a gente aprende e a gente já está com um grupo para monetizar. Bem como nesse Facebook, já existe também o nosso WhatsApp, que a gente é de amizade e casos concretos, né? Para a gente ir debatendo e aprendendo junto. Então, vamos falar agora, pessoal, de direito de preferência. Direito de preferência. É um também Periscope? Não, é uma fanpage, é um perfil do Facebook para negócios. Periscope é onde estamos agora, tá? É uma ferramenta de transmissão ao vivo, tá? Que a retransmissão fica por 24 horas. E quem não conhece, você pode bater com o dedo em qualquer lugar da tela aí do computador, no meu óculos, na bochecha, no nariz, você dá corações. Esses corações provam que você está gostando do assunto. Ah, não, Papo Imobiliário Negócio eu ainda não fiz do Periscope, mas vou fazer. Não. Por enquanto, o canal está do Consultor Lincoln, é o meu. Mas vou fazer, eu já estou em contato com vários professores para a gente ter um leque maior de outros assuntos. Sim. Isso. Manda no meu também, o perfil do Periscope aqui tem o meu Facebook também. Que aí, se você se perder, a gente vai trocando figurinha também. Eu tento responder todo mundo. Tá? Então,
Falando agora, seguindo, para encerrarmos, vamos falar de direito de preferência. Direito de preferência. Pessoal, existe muito valor. Existe. Não estou entendendo, Renato. Ah, legal. Direito de preferência. Artigo 27 da Lei de Locação. O artigo 27 da Lei 8.245 do ano de 91, Lei Especial da Locação, a Lei Especial do Inquilinato, foi revogada em 2009 pela Lei 12.112, revogada parcialmente alguns artigos, tá? Elenca-se o artigo 27 falando do direito de preferência. O que vem a ser esse direito de preferência dentro da locação, tá? Não vamos misturar com o direito de preferência da compra e venda. Vamos falar dele também, tá? Então, esse direito de preferência da locação nada mais é do que um direito de igualdade competitiva. Ora, eu sou um locatário, eu estou no imóvel, chegou João para comprar esse imóvel. Nada impede desse imóvel estar sendo vendido. Eu vou alugar o imóvel tendo ciência que esse imóvel... Eu vou alugar o imóvel tendo ciência que esse imóvel está exposto à venda e a qualquer momento vai chegar possíveis compradores para visitação. Ponha isso numa cláusula do contrato. Que esse imóvel vai ser visitado na hora tal, no dia tal, tá? Então, o direito de preferência por igualdade é isso. Apareceu um comprador para esse imóvel. Ora, você há de convir que a preferência primeiro, a primeira pessoa que eu tenho que oferecer é o locatário. Eu, como proprietário do imóvel, tenho que te oferecer. Mas esse oferecimento não é de boca, não. Esse oferecimento é notificar ele da mesma igualdade que você vai vender o outro. Da mesma forma, o outro você está vendendo por 200 mil. O outro ofereceu 150 mil da seguinte forma: 3 vezes de 50 mil. Tem um limite máximo de valor para quebra do contrato? Não. Nem para venda, nem para locação. A lei omite limite máximo de valor. Pode ser R$1, como pode ser 1 milhão. Se for isso, você está perguntando. Não existe, nem na locação, nem no compra e venda. O contrato pode ser denunciado a qualquer momento. Agora você tem que respeitar os requisitos legais, tá? Requisitos legais. Agora, nesse caso, a preferência, você tem que notificar, você tem que explicar tudo de igual teor para o outro. O imóvel está sendo vendido pelo preço tal, fulano ofereceu X, a documentação encontra-se em meu poder no endereço tal, no horário tal, para sua verificação, tá? Data e pede a ciência desse locatário, ou seja, um recebido, outra folha, ou manda uma carta R, que aí você vai ter a resposta dos Correios. Por que você tem que ter a prova que você notificou ele? Porque, repito, todo ato judicial tem prazo, decai, tem prescrição. Então, esse direito de preferência da locação, ele decai 30 dias. Se o locatário não se opuser, se ele não se declarar comprador não em 30 dias, cai. Significa dizer que ele não aceitou. Então você está livre para vender para o outro. Mas você fez o seu dever de casa. Você ofereceu. No contrato de locação você colocar isso? Não. Porque já tem a multa, já tem a cláusula da multa contratual. Na verdade você pode colocar tudo no contrato. Mas aí fica uma cláusula abusiva, isso aí. Limite de valor a ser pago em que? No caso de uma venda? Foi isso que lhe perguntei. Não. Porque já existe, tanto no contrato de compra e venda quanto no contrato de locação, não existe por quebra de contrato, por infração contratual, não existe uma multa contratual.
Ah, você está falando o valor limite da multa. Não. Pode colocar o valor que quiser. Ah, valor da multa. E isso. A rigor, a prática de mercado em locação são 3 vezes o valor do aluguel. Prática mercadológica, mas nada impede de colocar 50 mil, 100 mil. Isso. Eu também entendi errado. Não, pode colocar. É. Vai assustar outra parte, mas é bom. Tá? Então, o direito de preferência dentro da locação, artigo 27, é um direito de igualdade. Antes de vender, você tem que notificar o locatário. Tá? Aí ele não saiu, aí entrar com aquela liminar, tentar forçar. Mas você respondeu, você esgotou os trâmites administrativos que lhe cabiam. Tá? Agora, já ouviram falar, vamos seguir, já ouviram falar em cláusula de vigência? Cláusula de vigência cabe no contrato de locação também. O que vem a ser a cláusula de vigência? Ora, esse locatário sabe que o imóvel vai ser vendido, está sendo vendido. No speculum. Sabe que o imóvel está sendo vendido. Se aparecer o comprador, eu só vou ter os 30 dias do direito de preferência, ele vai me notificar, mas eu quero mais. Eu só vou alugar, proprietário, se você me colocar no contrato essa cláusula de vigência. Ora, essa cláusula de vigência impactante, que nome é esse? Significa o quê? Significa dizer que se tiver essa cláusula de vigência dentro do contrato de locação, eu fico por 90 dias. Ou seja, o novo comprador vai ter que respeitar 90 dias. Eu como locatário, entendeu? Ele comprou, mas ele vai me respeitar, ele vai me segurar por 90 dias. Por que ele vai me segurar? Porque foi pactuado nesse contrato a cláusula de vigência. Agora, essa cláusula de vigência, para ela estar pactuada no contrato, é preciso alguns requisitos chatos, alguns requisitos que vai te custar grana. Quais eles? Primeiro requisito, o contrato tem que ter tempo determinado, prazo determinado. O segundo, essa cláusula tem que estar explícita no contrato, cláusula de vigência. E o terceiro, caro e complicado, assim, trabalhoso, não é complicado, esse contrato tem que estar registrado junto à matrícula do imóvel. Quem vai pagar isso? Você, locatário. Você que quer. Mas antes você vai ter a anuência, vai pedir a anuência do locador. Locador, só vou alugar se você fizer essa cláusula de vigência. Pegou o contrato de locação, vai no cartório, junta a matrícula, a verba aí, tabelião. As minhas custas, a verba aí. Significa dizer que naquela R$1 vai aparecer uma notificação que aquele imóvel existe uma cláusula de vigência do contrato tal. Entendeu? Me pergunta quem faz isso, conta-se a dedo quem sabe isso e quem faz. Mas aí garante mais 3 meses, ao contrário de 30. Entendeu? Entendido? Corações na tela. Quem não me segue, clica nesse homenzinho aqui para passar a seguir. Do iOS é da esquerda para a direita, para você seguir, que você será notificado toda vez que o Papo Imobiliário entrar no ar. Melhor contratar uma administração de imóveis para evitar dor de cabeça. Perfeito. Além, se a administração souber, o melhor mesmo é você saber e saber quem é que você está contratando. Arruma contrata uma administradora que saiba, tá? Teste ela antes. Mas isso aí. Ok, pessoal? Obrigado pela audiência inteligente de vocês. Até segunda-feira. Esse programa é toda segunda, quarta e sexta. E parabéns pela sede de conhecimento de vocês. Parabéns. Vocês já são, como diz nosso amigo Guilherme Machado, vocês já são corretores QR. Somos corretores quebra-regras. Corretores que têm sede de conhecimento. Corretores que disponibilizam 1 horinha, 30 minutos. Hein, Xará? Como anda nossa São José do Rio Preto? Obrigado a vocês e
A partir de segunda também tem novidades. Obrigado, Stur, obrigado. Vão com Deus, vocês novatos. E esse programa, o intuito dele é ir na contramão da formalidade, porque a gente tem tanta aula, tanta palestra maçante aí, né? Maçante, que a gente não entende nada. Às vezes o palestrante, o professor, é um nariz tão, se intitula o rei, que a gente fica até tímido. Obrigado, tímido de perguntar, e vai para casa sem a resposta. Então aqui é um papo reto, é irreverente. Eu sou corretor, sou suspeito de falar há mais de 10 anos, há 14 anos. Eu sou apaixonado por essa profissão. Então, essa é minha contribuição de compartilhar com vocês o pouco que eu aprendi e aprendo todo dia. Para quê? Para elevar nossa categoria para outro patamar. Outro nível. Essa é a única forma da sociedade nos enxergar como um profissional, como um advogado, como um médico, para ter respeito da categoria. A única forma é conhecimento, é nós mostrarmos a nosso cliente nosso show, é olhar no olho e dar nosso show. Esquecer o Cresce, esquecer o imobiliário, esquecer o gerente, esquecer o advogado. É você que está com o cliente na sua frente, olho no olho. Então dê você o show. Dê o seu show, porque a partir daí, com essa humanização, com esse relacionamento que hoje é tão solicitado, você ganhou o cliente, você fidelizou o cliente, esse cliente será teu amigo, esse cliente será teu cliente o resto da vida. E depois que ele comprar o primeiro imóvel, você vai torná-lo um pequeno, um grande, um médio investidor. Tá bom? Jorge e Mansur, boa noite, acabamos de terminar. Gratidão, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.